Esperar a Mari entrar. Vamos esperar a Mari entrar. E já começamos. Esperando a Mari. Entrou, vou convidar a Mari. Oi, Oi, Lu. tudo bem? Tudo bom e você? Tudo ótimo. Boa Bom, noite a todo mundo. Que bom que a gente está aqui. boa noite. É bom dia. O que é? Boa tarde para você aí? Aqui é bom dia ainda, 11 da É bom manhã. dia. Ai, que É. delícia. Ainda tem o dia todo pela frente. Ainda temos aqui. Que delícia. Que bom. Vou esperar. Como é que eu tô? Eu tô gritando, porque eu grito, né? Então, como eu pus o microfone, eu tô meio assim, não sei, eu tô gritando muito. Não, tá bem, Lu. E Tá eu bem? também. Sou descendente de Tá bom. italiana, falo alto, falo muito. Você vai me Eu guiando também, eu aí. grito. Eu vou Dá para botar me esse ver fone, bem? mas aí... tá ótimo. Dá Tá, eu super deixei a bem. janela um pouco, a cortina aberta, não sei se tá boa a luz, aí você vai me Tá bom, avisando. tá Tá bom. Eu bom? também não Tá, sou muito bem. boa nessa alusão. Preciso comprar aquele negócio lá atrás, né, que o pessoal coloca agora pra ficar maravilhoso. Não tenho. A minha É, avó tá a com gente tá eco. entrando nesse... Peraí. Não, A Gi falou que a voz... a Gi falou que a minha voz tá com eco. Deixa eu tirar isso Ah, tá. aqui. Peraí. Estão me ouvindo? Boa noite a todo mundo aí. Sim, Tá, eu acho que é melhor assim, né? Não tem ninguém em casa, então eu acho que vou deixar sem o. Eu acho que. Sabe o que eu acho que tá acontecendo, Mari? Eu ah, tô ouvindo minha voz no seu áudio. Eu acho que pode ser isso. Tá melhor para vocês, meninas? Porque eu tô me ouvindo no seu áudio, Mari. Será que seu microfone tá será, conectado mesmo? será que é melhor eu tirar o microfone? Eu acho que você não tá no microfone. Você tá me ouvindo pelo microfone? É. Você ainda continua... Você tá me ouvindo bem agora? Tô te ouvindo bem. É que tava indo um eco da minha voz, acho que pelo seu áudio aí. Eu tava me ouvindo, ó. Eu tô me ouvindo aqui. Eu abaixei o volume aqui. Será que é isso? Você tá ainda me ouvindo? Te ouvindo? Tá ouvindo Eu tô ainda ouvindo eco? normalmente, tá bem. Era só porque tava muito forte, mas agora eu acho que eu tirei o microfone e ficou melhor, né? Acho que agora tá bom. Tá, Tá ótimo. Tô te ouvindo tá. bem. Você não tá mais ouvindo eco? Não, Senão não, eu agora. tiro também o fone. Não, acho que tá bom. Acho que agora ficou bom. Tá ótimo. Tá, Pelo tá menos pra mim. bem. Essa para mim vai ser minha primeira live, então aprendendo essas coisas de tecnologia, entrando nesse mundo agora. Aí o pessoal que está assistindo, por favor, avisem como é que tá, para poder ir adequando tudo que é necessário e aprendendo, né? Que esse mundo para mim é totalmente novo. Mas tá ótimo. Todo mundo te ouvindo bem. É, Tá bem. e aí, acho que a gente pode começar, então, né?
eu convidei a Mari para participar desse bate-papo comigo, né, sobre as emoções na gestação, em tempos de quarentena, né, então, grávida na quarentena, né, e as emoções. Então, eu chamei a Mari por vários motivos. Primeiro, porque ela está grávida, né, então, ela pode trazer essa experiência de como era estar grávida na gestação. É minha aluna, então está fazendo aula comigo de yoga e de expressão corporal. E é minha parceira também, né, de atividades. Nós duas somos facilitadoras do Dance Mãe de Dance Mãe Bebê. Temos trabalhos parecidos, né, com as gestantes. Mari psicóloga, então também traz essa parte terapêutica que eu acho super importante. Então, por isso que eu te convidei para a gente conversar um pouquinho. Quer se apresentar, então, primeiro? Eu vou falar rapidinho, para me apresentar que não me conhecem, né? Então, eu sou Luciana. Hoje, como terapeuta, eu atuo mais com as gestantes e com as mulheres no pós-parto. E principalmente com duas formações que eu fiz, né? Então, eu trago uma metodologia que envolve o yoga, especializado para gestante, e a dança, a expressão corporal, também para as gestantes e para as puérperas, né? Essa ligação de... Então, é o corpo, eu trabalho com o corpo. E aí, Mari, se apresenta um pouquinho, então. Eu tenho 2 filhos, né? Então, eu sou mãe da Nina, de 5 anos, e do Ravi, de 1 ano e meio. Lu, obrigada. Boa noite a todos aí no Brasil. Bom dia aqui, quem estiver assistindo por aqui, né, na Nova Zelândia. Bom, primeiro eu quero agradecer muito a esse convite. É muito especial para mim poder estar fazendo minha primeira live da vida com você e falando sobre esse tema, né? É muito, muito especial mesmo para poder levar a minha experiência, um pouquinho da minha experiência, tanto profissional como pessoal, e poder fazer isso de uma maneira leve aqui com você, né? Então, muito obrigada. Bom, meu nome é Mariana, eu sou psicóloga, sou instrutora de yoga pré e pós-natal e facilitadora de dança terapêutica na maternidade, pela metodologia Dance Gestantes e Dance Mãe Bebê. E atualmente eu tenho 2 vertentes de trabalho nesse mundo online, né? Eu sigo com os atendimentos psicoterapêuticos na área da perinatalidade, então principalmente com mulheres gestantes e puérperas, e também com aulas de yoga e dança para gestantes, onde eu faço um pouco parecido com o que a Lu faz. Eu uno, né, essas 2 paixões e 2 especialidades do yoga pré-natal e da dança terapêutica. E essas são as minhas paixões, as minhas 3 paixões profissionais. Pessoalmente, eu sou mãe da Maia, uma menininha de quase 4 anos, e estou gestando outra sementinha aqui, de 24 semanas, outra menininha, nesse meio dessa pandemia, né? Então, essa sou eu um pouquinho. E eu acho assim que eu estou muito feliz por poder continuar nesse trabalho online, porque eu acho que esse é um pouco do meu propósito de vida, me aproximar cada vez mais das mulheres, das mães, nesse momento tão desafiador que é a maternidade, né? A gestação, o parto, o puerpério. E essa é a minha paixão, realmente, e parte da minha missão de vida, né? Acompanhar essas pessoas, essas famílias, nessa etapa de nascimento, né? De tanta coisa. É isso, um pouquinho de mim. E aí, para a gente começar, né, já que o nosso tema são as emoções, né, na gestação durante a quarentena, me fala um pouquinho de como está sendo para você, né, estar grávida na quarentena, né? Você que já teve uma gestação fora desse período atípico que a gente está vivendo e agora está vivendo isso nesse momento, como é que está sendo para você? Principalmente a parte emocional, já que a gente está falando das emoções. Sim.
Bom, Lu, para mim tem sido assim, é essa montanha-russa, né? Montanha-russa, esse vai e vem de emoções. Uma hora eu me sinto super plena, super conectada, super feliz, super é, expansiva, né? E em outros momentos, às vezes no mesmo dia, essa sensação de estar de tristeza, né? De medo, de não saber o que vai ser, de realmente de instabilidade, né? Então eu me sinto nesse vai e vem emocional, que já é um pouco natural da gravidez, né? Da gestação, mas é muito potencializado pelo momento mesmo que eu estou vivendo, que é um momento de pandemia, mas também é um momento de adaptação ao novo país. Eu cheguei aqui, nós chegamos, né, como família, eu, meu marido e a Maia, minha filha, em janeiro, e mal deu tempo de organizar a casa, a gente já estava em lockdown, em quarentena, em isolamento, e aí depois de 2 semanas de isolamento eu soube que estava gestando. Então é aquele turbilhão, né? Alegria, felicidade, mas também é um não saber o que vai acontecer. E eu acho que o que pega para mim muito emocionalmente e que se assemelha um pouco aos que as pessoas estão vivendo por conta do isolamento também, é não ter rede de apoio afetiva. Então, numa situação normal, talvez pudesse minha mãe ter vindo, meu pai, algumas pessoas da minha família. E nesse momento, não, né? Então, o que pega muito emocionalmente é esse sentimento de estar sozinha mesmo, né? Sim, sim. Então, eu estou vivendo todo esse turbilhão, assim, intensificado mesmo pela questão da pandemia nesse momento. Sim, eu fico pensando, porque lembrando, né, relembrando das minhas 2 gestações e como seria nesse momento, né? Eu lembro que na gestação da Nina, eu queria muito aparecer, né? Eu tava plena. Claro, né? Depois do primeiro trimestre que eu passei muito mal, normalmente no segundo trimestre que a gente fica mais ativa, então eu estava me sentindo maravilhosa, eu estava querendo mostrar e feliz com a minha gestação e fazendo várias atividades, e querendo informações, participando de rodas de gestantes, querendo conversar com outras gestantes, indo atrás de equipes profissionais, né? Claro. E aí vejo que muitas, né, das minhas alunas e amigas grávidas nesse período, e que também gostariam de fazer isso, não tem essa possibilidade. E ao mesmo tempo, e aí pensando na minha gestação do Ravi, que aí eu já tinha uma filha, né? Então, foi uma gestação um pouco mais cansativa, porque eu tinha toda a demanda, né, da minha outra, da Nina, sentia mais dores, então foi 4 anos depois, já estava mais velha, as dores vieram antes, né, os desconfortos, vamos dizer assim. O trabalho também, eu estava trabalhando muito mais, senti um pouquinho de solidão, e aí eu buscava atividades para me acalmar, eu buscava atividades para fazer com a Nina, então para sentir também, nossa, ela também, né, vai mudar muita coisa na vida dela, então o que eu posso fazer nesse momento, né? Então eu buscava atividades junto com ela, né, para ela sentir ali, né, por um pouco tempo como seria ser uma filha única, buscava muita natureza, então para eu conseguir me tranquilizar, me acalmar, eu buscava, a gente ia muito em parques, aí eu falo, gente, como é que seriam essas válvulas de escapes que eu tinha, né, agora nesse momento, né, de pandemia. E eu acho legal quem estiver ouvindo a gente, se quiser compartilhar, colocar aí, comentar, né, se estiver gestante, como está se sentindo nesse momento, vamos trocar, né, que é um bate-papo. Mas o que eu queria que você apontasse também, que dificuldades você acha que a quarentena trouxe e potencializa, né, essa montanha-russa de emoções, às vezes, por um lado negativo, porque eu também vejo um lado positivo, né? Tem sempre um lado positivo, né, da quarentena nesse movimento de gestação. Mas o que você acha que trouxe de dificuldades, né?
Lu, eu acho que tem muito a ver com o que você está falando mesmo, dessa... claro que, primeiramente, cada mãe, cada mulher sente de maneira diferente, depende muito de cada pessoa, do contexto familiar que cada pessoa vive. Tem pessoas que estão fazendo esse isolamento num apartamento de 60 metros quadrados com um filho maior, tem pessoas que estão no interior, num sítio, já um pouco mais com essa liberdade de movimento, pelo menos dentro de um sítio, né? Então, cada mulher, cada história, né? Cada contexto vai ser diferente e vai afetar diferentemente nas emoções. Cada mulher vai ter seus recursos próprios, né? Que também depende da história prévia, de como viveu até aqui. Então, eu acho que isso a gente tem que levar em conta, que realmente cada pessoa, cada gestante vive de uma maneira diferente, tanto a gestação, quanto esses momentos de frustração mesmo, de impossibilidades. Mas eu acho que essa situação de isolamento propiciou muito é essa falta de movimento, né? Essa falta de contato. Eu acho que, principalmente na cultura brasileira, nós temos muito a cultura do pele com pele, né? Você tocar. Quantas vezes as pessoas chegam e tocam sua barriga e te abraçam. E parece que quando a gente está grávida, a gente precisa mais desse contato, precisa se mostrar, né? Depois desse período, como você disse, depois de um período de recolhimento, a gente se sente... como que plena para sair, né? Para mostrar que está grávida, para que todo mundo veja. A gente começa a sentir um pouco dessa potência no corpo. E aí eu acho que o isolamento dificulta nesse aspecto. De uma maneira, nós estamos vivendo uma escassez. Então, a gente tem que lidar com essa escassez de afetos, escassez de recursos, escassez de movimentos. E isso potencializa a angústia, a ansiedade. Você tá ali, né, naquele momento, naquele lugar e 1 mês, 2 meses, está passando a sua gestação sozinha, né? Eu acho que isso, uma das questões da pandemia, do isolamento, acho que tem a ver com isso, né? Apesar de que eu vejo também uma diferença, não sei se vocês que estão me escutando veem essa diferença, mas eu vejo um processo desde quando começou a pandemia e o isolamento, como foram mudando as relações, porque de uma forma ou de outra a gente também foi aprendendo a ter esse contato virtual que pode ser presente, que pode ser constante, que pode... demonstrar afeto. Então, até mesmo as nossas aulas de yoga, né, Lu? Eu nunca imaginei fazer yoga online para gestante. Nem e no começo da pandemia. e eu pensava, não, isso vai passar e eu vou continuar dando minhas aulas presenciais e indo à aula presencial. E depois a gente vai se acostumando, a gente tem esse período de readaptação. E eu acho que o que a pandemia trouxe, a pandemia não, né? O isolamento ou o distanciamento traz também um pouco essa diferença de atitude, né? De comportamentos, e a gente tem conseguido se relacionar melhor com a tecnologia e expressar afeto com isso. Sim. Mas eu acho assim que outro ponto que eu vejo que complica bastante com as gestantes, principalmente, é o trabalho de home office. Porque aquela questão, você tá em casa, num home office, trancada, né? Tendo que trabalhar, tendo que estar em casa 24/7. E eu acho que eu tendo a dizer que ninguém estava acostumado a isso, a estar em casa 24/7. Nós temos que aprender uma maneira nova de lidar com espaços físicos e emocionais. Porque se você está dentro de uma família, é muito difícil você compartilhar esse espaço 24/7.
E eu acho que está tendo uma exigência de aprendizagem nesse sentido também, de como compartilhar o meu espaço, mas também proteger o meu espaço individual, o meu espaço emocional individual. Essa relação do espaço ambiente com o espaço emocional. Então, isso eu acho que também potencializa muitas vezes as angústias, um sentimento de desespero, de eu quero ir para academia, eu quero sair, eu quero caminhar, eu quero ver gente, eu quero realmente me distrair, né, desse ambiente da casa. Com tudo que significa, tarefas domésticas, perda da rede de apoio, muita gente tinham acompanhantes em casa para ajudar a fazer a faxina, ajudar a cuidar dos filhos. Então isso eu acho que também potencializa alguns sentimentos negativos, né? Eu acho que também existe aí o medo da doença, né? O medo de pegar a doença. Porque é algo desconhecido, no começo nós não sabíamos como que gestante é grupo de risco, não é? Eu posso fazer determinada coisa ou não. Então, esse medo da doença também exacerba, potencializa o sentimento negativo. Medo da doença, de que a gente se infecte, de que os nossos seres queridos se infectem. Medo de como que vai ser parir num ambiente hospitalar ou em qualquer lugar com esse vírus rondando. E aí esses medos da doença, que são reais, eles se somam aos medos naturais da gestação, ao medo do desconhecido, de como vai ser minha vida, ao medo do parto, ao medo de sofrer na hora do parto, ao medo de não ter um acompanhante na hora do parto. Então, tudo isso potencializa, ao meu ver. Não sei, pessoal que está escutando, o que está pensando, se tem alguém vivendo isso, essa potencialização dos sentimentos e das emoções em decorrência dessa falta de movimento, né? Sim. Acho que é um pouco isso. A Suzana colocou aqui, né, que ao mesmo tempo que eu sinto falta, né, do contato presencial, ela também está grávida, sinto que as pessoas querem ter mais incisão na nossa vida através das redes sociais, e com isso vem a cobrança, como se a sua vida e a sua gestação só estivesse acontecendo se estivessem expostas às redes sociais. Então também tem isso, como a gente está muito agora online, né? Então todo mundo quer saber de todo mundo online. Então, se você está grávida, então você precisa colocar ali toda o que está acontecendo com você, o seu passo a passo da sua gestação ali, senão, como assim, né? Eu preciso saber o que está acontecendo, né, com você. E às vezes, uma gestante que quer ficar um pouco mais prospectiva, e eu acho que tem momentos que a gestação pede isso, né? Uma introspecção, um olhar, um mergulho, né, interno. Então, às vezes, a gestante está nesse momento e trabalhando muita coisa dentro dela que ela não quer expor, e tem essa cobrança externa, né, das redes sociais, né? Acho que isso acontece também. E aí você falando E aí eu falando sobre isso, do mergulho, né, interno, que a gestação, ela já traz isso, né? Normalmente é um período que as emoções afloram, que afloram muitas questões, não sei se você vai concordar comigo, questões e eu já falei isso, inclusive na outra live, questões da sua gestação, quando você estava dentro da barriga da sua mãe, questões da sua infância, questões da sua relação com a sua mãe. Então, isso aflora muito, né, na gestação para muitas mulheres. E aí, às vezes, vem um mergulho interno muito profundo, né? E que, às vezes, há uma necessidade de uma vida, né, para isso. E aí elas estão ali, às vezes não sabem como encontrar essa ajuda profissional, né? Também vou ter que buscar uma ajuda profissional online, né, para essas questões. E às vezes a rede de apoio que está com você, que já diminuiu, então normalmente agora é quem está com você na sua casa, também está abalada, né, emocionalmente. Sim.
abalada emocionalmente, por questões profissionais, por questões financeiras, por questões do isolamento. Então tem isso, né? Às vezes, na gestação, você tá abalado emocionalmente, mas as pessoas ao teu redor estão ali te acolhendo, Te acolhem. te dando força, te ouvindo. E nesse momento, eu acho que tá todo mundo abalado emocionalmente. Então, às vezes, as pessoas também não conseguem te dar esse colo que você está precisando, né? Nem que seja um colo virtual, porque elas também estão necessitando disso, né? Então, acho que existe essa carência, né? De todos, né? E aí, quem está também, de repente, quem já tem um filho, né? Então, além de tudo isso, ainda tem os cuidados não só com a gestação, mas com o filho mais velho, às vezes tendo as aulas online, né? Que estão acontecendo, então, às vezes com dificuldade de se conectar com o bebê, né? Algumas alunas minhas, elas dizem alunas que já têm, né, um filho, dizem, nossa, a sua aula é o momento que eu tenho para me conectar com esse bebê, porque fora da aula eu sou engolida, ou pelo trabalho, pelo home office, ou pelas necessidades do filho, pelas necessidades da casa. Então, acho que falta também, às vezes, né, o que esse abalo emocional também acontece porque ela não está conseguindo, às vezes, se conectar com o seu bebê. Porque quando você consegue também se conectar, né, com a gestação, com o bebê, ter aquele momento de conversar, de sentir eles mexer na barriga, aquilo, né, traz um conforto, traz um alívio. E eu acho que também pode estar acontecendo essa dificuldade, né? Isso. Deixa eu comentar um pouquinho o que a Suzana falou, Lu. Né, Suzana, eu entendo isso eu acho que a internet, né, as redes sociais, elas trazem esse desafio entre o limite mesmo que a gente dá para o pessoal e para o familiar, para o pessoal e para o interior e para o exterior, porque tá tudo junto e misturado, né? Você tá com o celular, com o WhatsApp a todo tempo. E então existe às vezes essa dificuldade de impor alguns limites e ao mesmo tempo imagina as pessoas que estão de fora, elas querem participar, né? Elas querem participar. É a maneira como as pessoas podem demonstrar que querem participar, que se importam, né? Talvez pensar por esse lado, eu não sei qual que é a situação que a Suzana está vivendo, mas talvez pensar por esse lado também possa se acolher o que o outro está exigindo, né? Mas também colocar limites, porque o outro exige, porque quer participar, exige atenção também, participação, quer se involucrar nessa gestação, mas ao mesmo tempo você tem todo o direito de colocar um limite e falar, olha, até aqui, né? Eu digo até aqui, eu não digo, mas para lá eu não digo, então, ou não quero compartilhar, estou no meu momento do mergulho interno. E isso que você falou, Lu, do mergulho interno é muito significativo, porque na gestação, inclusive essa semana eu escrevi um texto sobre isso, no processo de gestação, ele envolve um processo também de transparência psíquica, que é justamente esse processo de favorecer, de facilitação do mergulho interno. Nós estamos abertas, nós estamos mais sensoriais, mais emotivas, e isso tem a ver com toda uma dinâmica cerebral, inclusive, hormonal, da natureza mesmo. É lindo porque tem a ver com o natural de você ter que se abrir e ter que estar mais presente e ativa para poder lidar com o seu bebê que vai nascer, para poder cuidar dele. Então, é como que se a natureza desse uma oportunidade para a gente de rever nosso interior, nossa gestação, como a gente foi maternada, como a gente foi paternada, como foi nossa infância, como foi nossa história, para nos rever, para talvez nos curarmos de algumas situações que podem ter sido traumáticas ou difíceis, para olhar também para o que foi bom e poder
continuar, dar continuidade à nossa história, né? Através de outro ser. Então, o contexto de isolamento também potencializa esse mergulho, porque justamente nós não temos distrações. Nós estamos ali, ancoradas no nosso lar, e é com isso que nós temos que lidar. Então, potencializa muito esse mergulho interno, é um contexto de introspecção, né? Esse contexto de exteriorização, a gente quase não tem. Então, realmente, isso potencializa muito, esse isolamento potencializa esse mergulho, e eu acho que nesse sentido é uma tremenda oportunidade para nós nos revermos, para nós nos reinventarmos, para nós analisarmos nossa história, e se for necessário buscar um profissional, né, buscar uma rede de apoio, porque isso é intenso, é muito forte. E é importante olhar para isso. Eu acho que esse mergulho interno eu tenho visto, inclusive nas pacientes, né, em algumas pessoas que eu sigo atendendo online, elas referem muito isso, é como tanto, como tanto nesse momento. E é isso, é parte do contexto também, que se mistura entre a gestação e o isolamento, que nos tem aí, mais centradas talvez em nós mesmas, né? E é muito bom, a gente pode olhar para isso como uma oportunidade de crescimento pessoal. Estão até falando aqui que às vezes existe até uma cobrança em relação à alegria, né, à felicidade. Então, descobre uma gestação no meio de uma pandemia, né, do isolamento, e aí, uau, que maravilha! E aí todo mundo quer que você ali esteja soltando fogos de alegria. Mas às vezes, dentro desse mergulho interno que você está, você não está agora no momento de demonstrar alegria. Isso não significa que você não esteja feliz e contente com a gestação, mas você pode estar passando por um mergulho ali interno, por algumas questões que você não está no momento de estar ali felizona, e tirando foto da barriga, e né, a todo momento, né? Isso. Mas pode falar, Lu. Essa exigência é muito cultural, né? É como se todo mundo que ficasse grávida, no momento da gravidez, ali do primeiro teste, já saísse dando pulos de alegria. E pode ser que sim, talvez tenha sido uma gestação muito esperada, não sei, talvez a pessoa realmente se sinta super alegre e na hora, sim, né? Ou talvez não. Eu acho que é uma exigência muito forte, porque nós, mulheres, sabemos o quanto é difícil fisicamente, o quanto a gente passa perrengue no começo da gestação, é muito difícil curtir, né, e falar, nossa, eu tô super plena, tendo aqueles enjoos terríveis, todos os sintomas que o corpo já vai demonstrando que a vida vai mudando, né? E existe uma exigência social mesmo, de como mostrar alegria a todo tempo. E muitas vezes isso também dificulta a nossa dinâmica emocional, porque nós não nos sentimos acolhidas em demonstrar que nós estamos tristes, que nós estamos com medo de mudar essa vida, né, dessa transformação que pode vir, medo de tantas coisas, inseguranças com tantas coisas, e aí, nessa impossibilidade de demonstrar o que a gente realmente sente, vem a culpa. Nossa, mas eu devia estar feliz mesmo, né? Porque eu tô grávida, porque eu tô gestando. Nossa, e no meio da pandemia, melhor ainda, porque isso é sinal de vida. Tudo bem, pode ser. Mas também eu acho que a gente tem que começar a pensar, enquanto sociedade, o quanto a gente exige muito da mulher mostrar que tá feliz sempre. Sim. E às vezes não é assim, né? É verdade. Eu vejo, e aí eu pensando em mim, eu tive duas descobertas de gestações bem diferentes. A da Nina foi esse momento de que quando eu descobri, eu contei para todo mundo, né, eu queria falar, espalhar, já sair para Deus e o mundo. A do Ravi foi ao contrário, foi diferente, porque eu tive uma perda gestacional entre a Nina e o Ravi.
Então, já tinha esse trauma, né, de eu ter perdido um bebê. Então, quando eu fiquei grávida do Ravi, é óbvio que eu já tinha uma perda gestacional, você não lida da mesma maneira. Você já existe um bloqueio de tipo, não vou ficar tão feliz porque não sei se vai rolar. Então, foi uma gestação que eu não falei, né, aquela gestação que você espera, ter certeza de que tá tudo certo, que passou os 3 primeiros meses para você falar, e mesmo assim fui falando para poucas pessoas. Então, foi muito diferente. E aí essa descoberta, no meio de um turbilhão de trabalhos, e a Nina num momento, assim, como criança mesmo, exigindo tanto, né, de mim, como é que é? Então, para mim, a gestação do Ravi foi muito mais introspectiva, foi muito mais, nossa, eu preciso me trabalhar muito emocionalmente primeiro, para depois eu conseguir externar isso, né? Eu acho que num isolamento, nesse momento, muitas gestantes, né, podem estar lidando com isso. E aí uma coisa que você falou sobre a falta de movimento, né? De tanto de movimento, de você estar externo da sua casa para você poder se locomover para onde você quiser, quanto também do corpo físico, né? De você poder estar fazendo uma atividade física que te traz, né, um prazer maior. E a gente, né, nesse isolamento fechado, é muito mais difícil de você conseguir fazer alguma atividade física que libera endorfina, que te traz, né, esse prazer e te conecta, né, às vezes com sensações, né, mais positivas. E aí eu queria perguntar para você sobre essas que alternam você, né, como psicóloga, com esse trabalho que você faz com as gestantes, quais são as alternativas, né, que você acha que existe para minimizar esse turbilhão emocional na gestação, nesse período, né, da quarentena? Como que você age com as suas alunas, com os seus pacientes e também com você mesma, né? Então você também está grávida, você, que alternativas que você encontra, né, para se tranquilizar, para lidar com essas questões emocionais, né? Pegando o gancho um pouco do que você falou, Lu, do movimento, eu acho que é muito importante a gente buscar alternativas de movimento, né? Movimento físico, porque o movimento do corpo, o movimento físico, ele está relacionado com o movimento interno, emocional. Corpo, mente e emoções estão ligadas, não tem como desvencilhar, né, essas 3 instâncias, corpo, mente, emoção, é uma conexão. Então eu acho que como instrutora de yoga e como praticante de yoga, eu vivo isso no corpo. Os benefícios que tem você se concentrar numa prática, que seja meia hora, você se concentrar para você poder respirar. Então, eu acho que o que a gente propõe para as mulheres é um trabalho lindo. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, por essa área onde a gente está. E eu acho que é muito importante para a saúde mental. E por isso eu sou tão apaixonada, porque eu uno a psicologia com o yoga, com a dança, e sinto que tem tudo a ver, né? Eu acho que você se propor até um momento de autocuidado, de conexão com o teu bebê, de simplesmente sentar, respirar, fazer tua prática, alongar. Quando a gente alonga o corpo, a gente alonga, né? A gente abre espaço. E esse abrir espaço não é só um espaço físico, não é abrir espaço para o bebê crescer melhor, ter mais espaço no ventre, que também já é ótimo, mas é abrir espaço emocional. Quando a gente está tensa, a gente fecha, né? A gente dói. Então, eu acho que o nosso trabalho é muito importante nesse sentido, e eu acho que é uma alternativa para minimizar esse vai e vem emocional, né? É uma alternativa para o autocuidado, é uma alternativa para o movimento, para os movimentos da vida. E também acho muito importante o trabalho de... E aí é o que eu faço um pouco com as pacientes no atendimento terapêutico, né? Psicoterapêutico. É possibilitar um momento de acolhimento realmente desse vai e vem.
É importantíssimo que a mulher possa construir uma narrativa das suas emoções e das suas vivências. Então, o que eu possibilito muito, o que eu busco possibilitar nas terapias, são momentos de construção de narrativas, de acolhimento, de calor humano nesse sentido. Olha, você está se sentindo culpada, você está se sentindo com raiva, ok sentir. É importante nomear o que a gente sente, é importante acolher o que a gente sente, é importante validar o que a gente sente e também é importante que um profissional que te acompanhe possa fazer essa função de te ajudar a nomear, de te ajudar a acolher e de te ajudar a validar. E aí você pode ir ressignificando. Então, esse processo todo eu vejo como uma narrativa, né? Uma narrativa de história. Eu acho que isso ajuda muito dentro de um processo terapêutico, ou você manter mesmo, se você não quer fazer uma terapia, você manter um diário na tua casa. Hoje eu me senti assim, fazer uns rabiscos, uns desenhos, até a gente faz isso nas aulas também, né, Lu, de plasmar as emoções em desenho. Então, é importante essa construção de narrativa, né, muito importante isso, como parte de minimizar esse vai e vem, no sentido de acolher mesmo, de acolher esse vai e vem. É importante saber que existe, que é normal e que você precisa de uma rede de apoio. E nesse sentido da rede de apoio, eu acho muito importante buscar profissionais, porque assim, dentro da gestação, dentro dessa pandemia, tem muitas coisas desconhecidas, a gente não tem controle de tudo, na vida no geral, mas nessa pandemia mais ainda, né? Porque é uma sensação de descontrole total. Então, isso exacerba, potencializa as emoções negativas. E aí, nesse sentido, para minimizar isso, eu sempre falo para as alunas e para as pacientes e para mim mesma, é importante buscar rede de apoio afetiva. Rede de apoio onde você possa contar. E contar das suas emoções todas, com todos os matizes, com todas as cores, com todos os nomes. E receber esse acolhimento. E aí procurar uma rede de apoio profissional com a qual você se sinta segura. Tecnicamente, esse médico, essa parteira, essa doula, eles vão me acompanhar. Eles vão significar para mim esse sostém, né, esse sustento emocional. Então, isso ajuda muito a conter, a controlar, pelo menos o que se pode, né? Procurar uma equipe que vai te defender, que vai te escutar, isso eu acho que minimiza também bastante essa montanha russa. E eu acho muito importante essa rede de apoio. É verdade. E o que eu penso é um pouco isso, é buscar a rede de apoio e também, nesse mergulho interno, buscar o que você deseja, quais são as suas verdades, quais são as suas necessidades. E tendo isso claro, poder expressar isso para quem você sente confiança, que está ali do teu lado, que possa tomar tua mão. E profissionalmente, né, Lu? Tanto na terapia com gestantes, quanto nas aulas de yoga. Peraí, caiu um pouquinho, Mari. Peraí. A internet oscilou um pouco. Aí. Voltou. Uhum. Então eu acho que é isso, é procurar afetos. Porque na gravidez a gente está muito afetiva, né? Muito sensível aos afetos. Uma pessoa te olha de um jeito, você já consegue entender o que é aquele olhar. Você já está mais sensível. Então, é buscar redes. Eu acho que isso é o mais importante. Que sejam redes virtuais, que sejam redes de apoio, onde quer que seja possível. Eu acho que isso é fundamental. É verdade. E aí existe, né? E aí eu acho que a gente pode entrar até nessa parte do o que a pandemia, né, trouxe também de positivo, né, para a gestação nesse momento, né? E aí eu vejo que muitas redes, né, que trabalham, que auxiliam, que trabalham com gestantes, então tanto trabalho de obstetras, enfermeiras e doulas e todo esse grupo, né, de
nós, né, profissionais que trabalham com a gestação, estão se abrindo para essas possibilidades online, né? Então, acho que existe essa ajuda. Então, não dá para dizer que, não, é porque a gente está agora separado, não tem como o atendimento, né, online não vai funcionar. Né? Claro que quando é uma coisa desconhecida, eu também tive dificuldade em começar a dar aula online, né? Até você entender que funciona, você tem que adaptar algumas coisas, mas realmente funciona, né? Então isso existe. Existe, os profissionais estão trabalhando para isso, para que possam, para que as gestantes tenham esse apoio no que precisar, né? Sim, eu mesma era muito restrita nessa maneira de atendimentos e de me mostrar online, né? Eu achava que na minha profissão, eu sentia que era muito olho no olho, né? E sentia assim, como que eu vou fazer um atendimento de psicologia online? Não existe isso, não quero para mim, não, vou fechar meus olhos, não quero. Como que eu vou fazer um yoga online? Mas como que eu vou... Porque eu costumava pegar nas gestantes, corrigir movimento. É diferente, mas é possível. E aí eu vejo que quantos benefícios eu tenho encontrado. Eu, pessoalmente, podendo participar das tuas aulas, por exemplo, porque se eu estivesse aqui na Nova Zelândia e não tivesse esse online, eu não poderia estar tendo essa rede de apoio em você, né? E no grupo que a gente forma, eu não poderia estar acordando 5:30 da manhã para tomar suas aulas e ficar super feliz depois e disposta. Então, e eu não poderia estar acompanhando algumas pacientes que eu deixei no Chile e que agora estou continuando atendendo, por exemplo, né? E aí eu vejo que a gente está se reinventando. E esse novo modelo trouxe essa possibilidade da gente se reinventar e muito importante, da gente poder acompanhar mais mulheres. Porque eu acho que o nosso trabalho é tão lindo, é tão importante para a saúde mental das famílias, que isso tem que chegar para mais gente. Eu tenho vontade de gritar para o mundo, assim... Porque eu vivo isso no meu corpo, né? Eu vivi com a gestação da Maia, o dançar, e aí eu vivi de outra maneira, porque era tudo presencial. Mas assim, eu vivo isso no meu corpo, eu quero que outras mulheres possam viver também. Então, acho que a internet traz essa possibilidade da gente ser rede de apoio afetiva, de ser presentes na vida dos outros, mesmo não estando fisicamente no cara a cara, né? Sim, exatamente. E aí veio, eu tenho aluna, você na Nova Zelândia, eu estou em São Paulo, mas se eu for pensar, metade das minhas alunas não estão em São Paulo, então eu não poderia atendê-las, né? Não passaria pela minha cabeça atender online, isso não ia acontecer. Então, acho que esses atendimentos, essa ajuda profissional online que a pandemia trouxe, isso é muito positivo. Os encontros online, então não só das aulas, mas as rodas de gestantes continuam acontecendo. Sim. Então, muitos espaços voltados para o parto, eles estão fazendo as rodas de gestantes, rodas de pós-parto, então isso continua acontecendo muito, né? E aí você tem possibilidade de repente, participar de uma roda de gestante com um profissional de outra cidade, de um outro país. Você é um puta de um profissional que você jamais teria ali no seu lado e que você pode agora passar por isso, né? Sim, com certeza. Que eu vejo esse mergulho interno, ele poder ser um pouco mais profundo, né? Porque às vezes, na correria do dia a dia, principalmente aqui em São Paulo, eu via nas minhas aulas presenciais, as gestantes tendo aquele momento ali de 1 hora ali de aula presencial e depois o restante da semana naquele fuzuê de enlouquecidas com trabalho, trânsito de São Paulo, não conseguindo fazer mais atividade física outros dias na semana, não conseguindo olhar para se interiorizar, né? E aí eu vejo que agora a pandemia ela traz esse convite para você mergulhar, né, mais internamente. Então, às vezes, você tem um pouquinho mais de tempo ou um pouquinho mais de ócio
né, um tempo livre ali, um tédio, que você consegue parar e se observar um pouco mais e fazer esse mergulho interno de uma forma mais efetiva e que é importante, né? E você sai da aula, e o máximo que você pode andar é até do quarto até a cozinha. Então você não tem essas distrações de sair de uma aula e já ter que pegar trânsito, metrô, correria. Então aquilo como que reverbera, né? Continua reverberando e possibilitando que você assimile no corpo e nas emoções ainda mais esse benefício que você vivenciou na aula. Por muito mais tempo, né? Tem razão, é verdade. E o tempo, né? Então, assim, às vezes o tempo em família, né? No seu núcleo familiar. Você, seu companheiro, os filhos, às vezes não tinham todo esse tempo, e agora vocês têm esse tempo, né? Então, acho que todos estão ali gestando esse bebê em conjunto, né? Estão juntos nesse casulo, porque às vezes só a gestante acaba se encasulando. E a família fica meio de fora, o marido, né, meio perdido, só vai conseguir meio entrar, se conectar com o bebê depois que nasce. E eu acho que essa proximidade, né, que a quarentena trouxe também possibilita isso, né, que tanto os filhos mais velhos quanto o marido estejam mais presentes, né, na gestação. E também de perceber o que é realmente importante, né? O que é realmente necessário. Acho que todo mundo, não só quem está gestando, nessa pandemia já fez esse tipo de reflexão, né? De conseguir perceber que muitas coisas no dia a dia eram supérfluas, e aí agora conseguir identificar o que realmente é necessário na sua vida. Mas para gestantes, eu vejo isso com bastante precisão, assim, o que é importante mesmo para mim, né? Então é importante, tanto na gestação quanto no pós-parto, porque às vezes a gestação é um período muito comercial, né? Sim. Você comprar muitas coisas e fazer muitas coisas externas, e aí gastar dinheiro demais. Eu preciso fazer enxoval, não sei aonde, não sei de que jeito. Preciso fazer chás, não sei o que lá, gastando muito dinheiro. Preciso pintar o quarto. E aí o que vai ser o quarto, que tipo de carrinho, que tipo de não sei o que. E aí eu acho que agora, né, nesse momento de mais isolamento, você percebe que muitas daquelas coisas que você colocava muita importância não é tão importante, né? Principalmente na gestação, né? Quando é primeira gestação, que a gente fica muito mais empolgada, né, com tudo isso, acaba sendo um evento muito comercial, né? E aí eu acho que a pandemia trouxe a gente mais para esse pé no chão e de perceber, né, o que é realmente necessário, né? O que é realmente necessário, o que realmente faz sentido, né, na vida de cada um. E eu acho que nessa área da perinatalidade, Lu, eu acho, eu sinto, mas também os estudos demonstram, né, que as mães, as mulheres, o que elas mais sentem de importante são as redes de apoio. É a afetividade que envolve toda, você acompanhar essa mulher, né, em todo o seu processo, porque a gente já vem nesse mergulho interno e precisa de uma contenção. É como se a gente fosse realmente um bebê, né, e precisa desse abraço, desse aconchego, porque gestar uma vida é muito potente. Se a gente for imaginar e pensar realmente tudo que passa no nosso corpo, o nosso cérebro muda. Querendo ou não, o cérebro muda para sempre. Né? Então, é muito potente. E o que as mulheres mais se referem como importante, o que realmente faz sentido e que realmente é importante, mesmo antes da pandemia e do isolamento, é a rede de apoio. É uma rede de apoio afetiva. Então, eu penso muito assim, eu bato muito nessa tecla. Não vivam sua gestação sozinha. Não vivam... ainda que seja no isolamento da sua casa, não vivam sozinha. Um isolamento físico não precisa significar um isolamento afetivo, né? Se perceba, se você quer estar introspectiva, se você precisa,
acolha esse recolhimento. Mas se você não é obrigada a viver isso sozinha, toda a sua gestação sozinha. E o importante da rede de apoio, né, é que você pode escolher qual rede você quer. E o importante da internet é que você pode escolher qual tribo você vai seguir, né? Qual tribo você quer entrar. Então você vai buscar a sua tribo, você vai buscar a sua rede. E isso é muito importante, tanto na gestação quanto no puerpério. Quanto, né, esse puerpério, depois quando você tem o bebê em braços, que aí se materializa realmente uma nova vida fora de você, também é muito importante essa rede de apoio. E eu acho que isso é fundamental. E eu acho que a pandemia trouxe mais precisamente essa reflexão mesmo, do que é importante, o que é importante para mim, o que é importante para você. E a gente, quem está na área da perinatalidade, conhece que o que as mães mais dizem é a rede de apoio, é o amor, é estar contida, é poder se expressar, é poder ser mimada, ter seus desejos atendidos, ter um cafezinho na cama, tudo que para cada uma vai ser diferente, mas que envolve esse amor, né? Eu acho que isso que a gente tem que buscar. Isso. Ô Lu, daqui 5 minutos, daqui 4 minutos a live corta, então, não sei... Vamos ver se tem alguém... fazer algumas considerações finais aqui. Tem tanta mensagem bonitinha que a Nádia falando, vocês estão fazendo me sentir gestante. Nesse momento estranho, está bom demais ouvi-las. Realmente é um momento estranho. E aí, me veio uma coisinha assim de te perguntar, mas para esse lado profissional, a gente tem aqui 4 minutinhos, talvez dê para você me falar. Às vezes eu percebo uma resistência muito grande de algumas gestantes. Tanto uma resistência de se movimentar, de movimentar o corpo, de expressar suas emoções. Às vezes, né, claro, por questões emocionais que elas já viveram no passado, que elas não querem olhar para esse tipo de emoção. Então, elas bloqueiam isso. O que você acha dessas gestantes que acabam não acolhendo as suas emoções, os seus sentimentos, sabe? Não buscam uma ajuda profissional, ou não buscam informações, conhecimentos, por algumas questões que eu entendo perfeitamente, que podem ser questões muito doloridas, assim, né? Muito profundas. Mas o que você acha, assim, que pode ser um primeiro passo para essas gestantes que não estão, assim, não conseguem se abrir para isso? Ô Lu, eu acho que o nosso trabalho de corporalidade tem muito a ver, é muito novo, né? Se você for olhar na cultura, na nossa cultura moderna, a gestação, ela não está muito ligada ao mover, ao corporal, essa coisa do parir em movimento, do dançar a sua gestação, do dançar as suas emoções. Isso a gente não está muito acostumada. Pelo menos quando eu falo do meu trabalho, as pessoas se surpreendem. Como assim, né? Dançar as emoções, dançar a gestação. Então, eu acho que tem um pouco a ver com a cultura, de como a cultura nos ensina a gestação, né? A gestar. Comprar, fazer enxoval, é muito mais mercadológico. Então, as gestantes geralmente estão conectadas com isso, com essa necessidade de fazer o enxoval, baby shower. E também uma dificuldade emocional, porque existem defesas, né? Diante dessa transparência que a gente tem, desse fenômeno da transparência psíquica, também vem a defesa. Então, por exemplo, você sonha, mas daí você nem fica pensando naquele sonho. Você vai levar a vida. É como um mecanismo de defesa mesmo, porque muitas vezes a gente não quer lidar com algumas questões, ou muitas vezes a gente está desconectada mesmo do emocional. Na nossa cultura também a gente não é ensinado muito a falar das emoções, principalmente as negativas. E falar das emoções negativas dentro de uma gestação, pior ainda, ninguém escuta, né? Então eu acho que pode ir por esse caminho. É difícil falar assim rapidinho, em pouco tempo, e também generalizar, mas eu acho que são algumas pistas assim para a gente pensar. Tem muito a ver como a gente lida com a cultura
né? Como a cultura lida com a gestação. Então, eu acho que vai um pouco por aí, né? E a história de cada um, né? Pessoal, eu acho que a live vai cair daqui a pouquinho, vocês podem... Em 20 segundos. Deixem mensagens pra gente, a gente adora falar, né, Lu? Ai, grata mesmo. Obrigada. Vai ficar salva a live,